Boa noite. Boa noite. E mais uma vez, boa noite. A você, caro internauta, a você que nos acompanha a partir do Facebook. Você que está a assistir essa transmissão, está no ar, Ponto X Podcast. Programa que dá vez e voz àqueles que muito fazem, mas na maior parte das vezes preferem ficar nos bastidores. Ponto X Podcast é um programa reservado para dar vez e voz e em cada história trazer uma lição. Como o lema diz, em cada história, novos sinais. Estamos em março e para começar o mês de março nada melhor que trazermos uma convidada. E aqui já dou uma pista. Claro que depois de divulgarmos muito o panfleto, você que está a acompanhar já deve saber de quem se trata. Mas nós trazemos essa convidada não apenas por ser mulher, porque estamos no mês das mulheres, mas também por ser um símbolo de resiliência, inovação, criação, determinação e outras coisas que nós vamos descobrir ao longo do programa. Você está a acompanhar o programa a partir da Ecoar. Tem o desafio inicial do podcast. Não vale acompanhar este programa sozinho. Nem fica bem. Nem fica bem. Agora que estás conectado, faça o seguinte exercício. Identifique pelo menos 3 pessoas. Pegou? Identifique pelo menos 3 pessoas. Depois de identificar 3 pessoas, partilhe essa live. Tem ali um botãozinho, partilhar. Pega, partilhe o link. Chame 2, 3, 4, 5 pessoas para acompanharem a live. E hoje nós vamos viajar pela história de uma mulher que, entre as diversas valências que tem, é escritora. Entre as diversas facetas da vida, também é compositora. Olha, mas parece ser tudo sobre esta mulher que falamos hoje. Não, não é. Para sua informação, não é tudo. Tem isso e tem mais. Já sabe de quem nós estamos a falar? Você tem ideia de quem é a nossa convidada? Vamos fazer uma pausa de 15 segundos para ver se vocês têm noção. Vamos lá para os comentários e eu vou pedir à minha produção para me passar o link agora, a minha produção. E eu gostaria de saber se você tem noção da nossa convidada de hoje. Entre para a página da Ecoar. A Ecoar é Ecoar com capa. Ecoar Sound. Prontos. Nós estamos direto agora. Elvira Satuta diz que está a aguardar. Mas Elvira, a pergunta é: sabe quem é a nossa convidada? Conhece a nossa convidada? A Elvira já chamou a Isabel Miriam. Isabel Miriam, venha para cá. Chegue mais, que hoje nós estamos a abrir o mês de março com uma convidada. Prontos, até agora temos Elvira Satuta a acompanhar, mas ela também não conseguiu dizer se conhece a convidada. Certamente nem conhece quem é a convidada. Mas Elvira, pelo amor de Deus, não conhece a nossa convidada. Eu vou parar com suspense. E a minha produção prepara assim o plano aberto e vamos trazer, minhas senhoras e meus senhores, com vocês, Pastora Noa. Boa noite, Pastora. Boa noite, caro ouvinte. Boa noite, mulheres. Deus seja louvado. Muito obrigada pelo convite. Estou assim a tremer, então estou zen. Deus seja louvado. Descontraia, sinta-se à vontade. Esta é a Ecoar. Pastora, vou partilhar uma curiosidade. Eu costumo dizer que é a Ecoar TV. A minha equipa insiste em manter a Ecoar Sound Gospel.
mas eu já estou com os olhos além. Eu já estou a ver a Ecoar TV. Então, na minha mente já sai Ecoar TV. Eu já não consigo dizer Ecoar Sound Gospel, porque é assim que está no Facebook. Na verdade, é assim que todo mundo conhece a Ecoar. Mas eu já estou com a Ecoar TV. Eles insistem em permanecer aí, Ecoar. Eu gostei da Ecoar TV, soa diferente. Soa diferente? Não, pode dizer isso para a minha produção, por É favor. mais abrangente. Por favor. Ecoar TV. Meu, vocês não estão a ouvir de um presbítero, ouçam de uma pastora. É mais abrangente, é mais... É diferente. Não é? É mais ousado também. Ecoar TV. Ecoar- Já existe a TV. Não, já existe. Só falta a minha equipe para compreender isso, pastora. Ecoar TV. Eu vou fazer o roteiro da primeira... O que é que vai acontecer? Eu estou já aqui. Ecoar TV tem que ficar. Diretor Gelson, acabou de ouvir isso? E a pastora, que entre muitas facetas também é roteirista, vai fazer o roteiro, O primeiro roteiro, sim. o primeiro roteiro para a Ecoar TV. Seja de desenho animado. Pastora, atenção que está a falar isso, está em direto, estamos a registrar isso, vai ficar, está a se comprometer. E nós, Ecoar TV, quem não quer? quem não quer? Quem não quer ser roteirista da Ecoar TV? Ganhamos um roteiro para o nosso primeiro episódio quando passarmos para a Ecoar TV. Seja bem-vinda, pastora. Nós estamos muito felizes por tê-la aqui. Estamos a abrir o mês de março e gostaríamos de começar com uma mulher. Nada melhor do que alguém com o seu historial. Antes de irmos para aquilo que é e pelas muitas facetas que tem, vamos para o seu bilhete de identidade. Vamos começar por aí, por favor. Catarina dos Santos Aham. é o meu nome. Tenho que falar a minha idade, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Essa parte pode passar. Tá bem. Então, vamos começar por aqui. Catarina dos Santos, mais conhecida por Noah Milcar, não é? Digo mais conhecida no mundo gospel, não é? Ok. Porque é assim que o Senhor me chamou, Noah. Então, quando eu entrei como Noah. Catarina, todo mundo conhece. E a Noah as pessoas vão conhecendo. Então, por agora é isso. Para não ter que chegar na idade. Para não ter que chegar na idade E entre outros. e entre outras, né? Pronto, e quando entra para o gospel, fez que uma adoção ao nome, Noah, Sim. né? Tem algum significado, tem alguma particularidade? Noah Milcar, das filhas de Zeleufiada, como é a Noah, a outra é a Milcar. Tem as outras Tirza, que são as 5 mulheres, as filhas da herança do livro de Números. Quando eu me senti viva, então eu me vi dentro dessas mulheres, porque quando eu fui chamada pelo Senhor nesse nome, Noah Milcar, eu fui mais a fundo, porque já ouvi uma ministração na altura, que falava das mulheres que não se detêm, que é das filhas da herança, das filhas de Zelofiado. Ouvi na boca do pastor Ismael, isso no ano de 2012. Aquilo mexeu com a minha estrutura num nível que eu disse, quem são essas mulheres? Meu Deus, tem alguma coisa que tem a ver comigo? Eu me vejo nisso, essa sou eu. E eu fui lá pesquisar, fui investigar, e realmente tinha tudo a ver comigo. E quando eu tive assim uma revelação, uma visão de Deus, é assim que Ele me chamou. Tu és Noah, a mulher que não se detém. E eu, no princípio, fiquei assim, uau, bonito, e fui. E eu acrescentei o Milcar, porque era só Noah. E eu fui ver o que significava Milcar, então, Noah Milcar. Entre as diversas facetas, a pastora Noah também é escritora. Graças a Deus, sim. Por favor, deixa-me ver a sua obra literária. Certamente a minha produção já deve estar a preparar um plano fechado. Noah Milcar, Inimigos Silenciosos. Descubra os perigos da insatisfação, murmuração e ingratidão. Daqui a pouco nós vamos trazer esta informação, vamos conhecer esta obra. Por enquanto vamos ficar mesmo pela autora, pastora Noah. No bilhete de identidade só podemos pular mesmo a idade, aí nós passamos. O resto... É de Luanda, não? Sou É filha de... Luana, filha de Regina Manuel e Daniel dos Santos. Sou casada no bilhete de identidade. Será que eu não podia pular?
Só a mesma exceção para pularmos uma coisa, que é a idade. O resto, sim senhor. E essa experiência que traz hoje para partilhar connosco, certamente vai impactar e influenciar outras mulheres. Pastor Anoa, o que é feito? Seu cotidiano? Olha, o meu cotidiano, o meu dia a dia é feito de, eu digo, de maravilhas. Uhum. É feito de coisas que eu gosto de fazer, que é instruir, ministrar e trabalhar e ser mãe. Então, o meu dia a dia se resume ao trabalho, a ministrar e a ser mãe. Começamos o mês de mulheres e traz aqui várias vertentes. É instrutora, é trabalhadora, é pastora, é mãe. Prontos. As pessoas trazem a ideia e reforçam muito a Bíblia, o que a Bíblia diz, né? A mulher é o vaso frágil. Eu não sei se isso é mesmo para sustentar. Porque os homens não sei se têm tamanha capacidade para fazer tanta coisa e ainda cuidar Da casa. da casa. Sim, porque a mim, pelo menos, faz espécie. Alguns rapazes que dizem assim: não, a minha esposa não trabalha. Espera, comandante, calma, ela cuida de casa. Sim, cuida de casa, dos meus filhos, mas não faz mais nada. Como assim não faz mais nada? Se cuidar da casa já é uma tarefa que não é fácil. Como é que é dividir-se em tantas funções? Agora que estamos a começar o mês de março, pastora. Eu vou começar, eu vou responder pelo ponto disso que também a mim me inquieta muito quando as pessoas dizem que as mulheres que ficam em casa não trabalham, ou a minha mulher não trabalha, porque anulam o fato dela trabalhar em casa. Infelizmente, a mídia, a sociedade, banalizou o trabalho de casa. As mulheres começaram a valorizar o trabalho fora de casa para poder, algumas para trazer dinheiro, tudo bem, em casa, para ajudar no sustento, outras porque queriam sentir-se à altura dos homens, porque sentiam-se banalizadas, então queriam estar à mesma altura. As mulheres que ficam em casa, olha, Tem a nossa elas vênia. têm. Eu respeito muito as mulheres que trabalham somente em casa, que cuidam do lar, porque é uma tarefa muito difícil. Eu tenho um princípio, eu tenho uma maneira de pensar com relação às mulheres que trabalham em casa, que é muito forte. Às vezes não partilho para não trazer ali. Alguns me disse, por mim, as mulheres deviam mesmo trabalhar em casa. Ok. Porque o fato das mulheres não cuidarem da casa ou terem que se dividir entre a casa e o trabalho, posso assim dizer, fora de casa, faz com que a nossa sociedade seja uma sociedade de deficiência. Temos muitas déficits. Já não há homens como os homens que as nossas avós criaram dentro de casa. Porque as mães que foram feitas para instruir, para liderar, elas estão a instruir fora. Fora de casa. E a casa fica descoberta. Porque quando nós chegamos à casa, o filho já aprendeu da professora, que é muito bom, mas eu já não consigo ficar ali para ajudar na tarefa, para ensinar aquilo que me foi passado, os valores. Então, mulheres que ficam em casa, sintam-se acolhidas, acreditem, vocês são mesmo trabalhadores, porque vocês constroem uma nação. Então, as mulheres que ficam em casa, elas trabalham e trabalham muito, não menosprezando as que trabalham fora de Fora casa. de casa. Até por isso que arranjamos empregadas, não é? Porque é um grande trabalho, então temos que ter alguém para fazer o trabalho que nós não podemos fazer para ir fazer o trabalho fora. E entre muitos trabalhos, entre várias ocupações, a pastora Noa também tem uma veia artística, tem uma inclinação por composição e música. Nós já falamos sobre isto daqui a pouco. Eu preciso mesmo que a minha produção crie condições. E porque de momento não tenho agora no meu monitor, não tenho um monitor para mim, mas a Ecoar TV não perde pela eficiência. A nossa convidada para trazer música também é uma senhora, é uma mulher, é uma menina de um vozeirão, eu costumo dizer, para lá de especial. E não é só por ser uma pessoa conhecida nem nada. É sério, minha produção.
Esqueceu a minha produção. Estávamos em plano, estávamos com aquele plano, né? Estávamos nesse plano. Mas isso é próprio, meu. Você que está a acompanhar, isso faz parte, né? Nós estamos agora a caminhar, nós estamos a Ecoar TV e daqui a pouco, quando tivermos os nossos estúdios extremamente equipados, certamente já não teremos coisas como esta que você acabou de ver. Você acabou de ver agora a convidada a passar e tal, mas isso é de menos. Isso é da TV. Isso é da TV, né? Ouviram a pastora Noa, né? Isso é próprio de televisão e é próprio de coisas ao vivo. Então, como eu dizia, nós estamos a começar o mês de março e o primeiro programa está reservado para senhoras mesmo. Trazemos para cantar para nós também uma voz feminina, ela que dispensa apresentações. Mas eu vou começar por aí. Ela tem o slogan que não se cala. Adelaide Calai, a menina que não se cala. Por enquanto ela vai falar pouco, porque o que ela sabe fazer mesmo é cantar. Adelaide, traga música para nós, por favor. Vamos embora. Quem está a acompanhar a Adelaide é o tecladista que só tem 2 aulas, chama-se Bernardo. Começou a tocar faz uma semana e vai fazer o preenchimento para Adelaide Calai. Vamos embora, Adelaide, dá-nos música. Ele desceu dos céus por mim. Ele desceu só pra me salvar. E como o Verbo me mostrou o caminho a seguir, transformando-me aos poucos e consegui. Ele desceu dos céus por mim. Ele desceu só pra me salvar. E como o Verbo me mostrou o caminho a seguir, transformando-me aos poucos e conseguiu. É Jesus, a palavra viva. Glória. É Jesus quem me deu a vida. É Jesus quem me amou primeiro, levando aquela cruz, morrendo naquela cruz. É Jesus, Cordeiro Imaculado. É Jesus, exemplo a seguir. É Jesus quem trouxe a graça em mim. E agora eu viverei, e só por Ele eu cantarei. Cantarei. Jesus, a palavra viva. É Jesus quem me deu a vida. É Jesus quem me amou primeiro, levando aquela cruz, morrendo naquela cruz. É Jesus, Cordeiro Imaculado. É Jesus, exemplo a seguir. É Jesus quem trouxe a graça em mim. E agora eu cantarei, e agora eu louvarei, e agora Jesus, a palavra viva. É Jesus quem me deu a vida. É Jesus quem me amou primeiro, levando aquela cruz, morrendo naquela cruz.
Você pode aplaudir a isso. É Jesus, a palavra viva. Cantou para nós Adelaide que não se cala. Ela chama-se Adelaide Calai. Daqui a pouco nós já vamos à conversa com a Adelaide Calai. A minha produção pode retirar o NIR da Adelaide, só favor, que ela parece que não precisa mesmo. Não, parece que está, ela dispensa o NIR. Nós daqui a pouco já falamos com a Adelaide. Por enquanto vamos permanecer com conversa boa. Nós ouvimos uma voz suave. Ouvimos uma voz... Pastora Noa, ouvimos uma voz que encanta o ouvido, não é? Uma voz para lá de especial. Não exagerei na apresentação quando falei dela. Não, né? A pastora tem uma trajetória grande e na sua jornada também tem uma veia artística, né? Tem um interesse pela literatura e por composição. Quando é que isso começa, pastora? Desde muito cedo. Uhum. Ganhei esse gosto pela composição, mas na altura, como menina, escrevia poemas e músicas românticas, ficava ali a escrever. Depois que me tornei gente, comecei a direcionar a literatura sem grandes projetos de lançar um livro, apenas escrever. Depois, quando me encontrei em Cristo como gente, tive a oportunidade de lançar um dos livros que já havia escrito, porque esse livro já só tinha que ter aquela questão de reparo, fotógrafo e outros, então foi ali. Portanto, Mulher que não se detém. Mulheres que não se detêm. Sim. As mulheres que não se detêm vêm exatamente das filhas de Zelofiado, porque quando eu investiguei o nome da Noa, então, o nome de cada uma delas traz mulheres que não se detêm, mulheres que não se prendem. Noa é mulher que não se prende, uma mulher que não pode ser contida quando tem a necessidade de resolver uma situação. Milcar é uma mulher que os seus pés não estão entrelaçados, são livres para alcançar. E ali junto tem Noa, Milcar. Mulheres que não se detêm vêm das filhas da herança. Esse projeto nasce justamente quando eu ouço a ministração. Me encanto com a história das mulheres das filhas de Zelofiade. Então eu vou pesquisar, mas não tinha noção que aquilo era o começo do ministério que Deus me estava a chamar. E quando eu começo a orar, não é, para entender porque aquilo me tocava tanto, que eu me identificava com as mulheres que não se detêm. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que elas não tinham direito à herança. Por não terem direito à herança, elas tinham que ficar, posso assim dizer, desamparadas. O pai morre, Zelofiado vai morrer e elas não podem receber a herança do pai, porque o pai só tinha elas. Porque, segundo a Bíblia, havia um decreto que todo homem que tem filhos ou filhas, não pode receber, as filhas não podem receber a herança, senão os familiares dos pais. E elas, porque não tinham voz na altura as mulheres não podiam falar, elas levantaram-se, porque a Bíblia vai dizer que elas foram ter com Moisés. Quando eu vejo meu Deus, as mulheres não podem falar, e elas fazem algo em comum, vão ter logo com Moisés, o sacerdote, diante da Assembleia. Então eu fiquei tão interessada naquilo, que eu comecei a buscar, a entender, e quando eu ouço Deus me chamar para o ministério, me chama exatamente, tu és Noa, mulher que não se detém. Eu não tinha entendimento de por que mulher que não se detém. Depois, no decorrer da vida, eu vim entender, por isso é que o Senhor me chamou mulher que não se detém. Porque situações muito complicadas foram acontecendo e eu não podia me deter naquelas situações. Hoje tem várias mulheres acompanhando a sua história. Graças a Traga Deus. duas situações, por exemplo, que conseguiu superar. Duas situações que foram difíceis, que fazem parte da sua trajetória. Para mim, uma das situações mais complicadas foi o divórcio, ou a separação. Foi uma situação muito complicada, porque dentro da separação desencadeou-se muitos problemas. Então aquilo trouxe para mim, eu tenho aquilo como uma das maiores dificuldades que eu enfrentei, uma das experiências mais amargas que eu enfrentei. Porque eu não tinha noção que
uma separação pode desencadear vários problemas que podem te levar até à ruína. Então, eu superar a fase da separação, os problemas que eu encontrei na separação, as calúnias, as injustiças, então aquilo foi tipo, uau, realmente, mulher que não se detém, porque eu tinha tudo para me deter, eu tinha tudo para dizer, Deus, tu vistes, não fiz nada, mas ainda assim eu saí daquilo. Então, a outra foi superar a debilidade da aprovação. Isso para mim era uma... Parecia que era algo simples, mas para mim era algo muito difícil, que eu não conseguia explicar, não conseguia sequer dar nome. Então, superar a necessidade da aprovação das pessoas é para mim assim uma vitória que... Quando diz da necessidade da aprovação, pastora, se calhar o nosso entendimento fala daquilo que as mulheres, ou de forma geral ou particular, precisamos que as pessoas nos aceitem como somos. Eu digo que, de forma geral, como é que eu digo? Da ânsia ou da necessidade de que as pessoas devem nos aprovar. Ou aquilo que nós vamos fazer merece a aprovação das pessoas. Se eu fizer algo, se as pessoas não aprovarem, aquilo não está bom. Aquilo não existe. Anular-me porque não recebi a aprovação de fulano e cicrano. Então, isso foi uma das coisas que... Ou ainda é uma das coisas que mata muita gente. Depois que eu percebi, graças a Deus, hoje eu sou ajuda. Eu me levanto como ajuda, como voz para despertar quem está nessa situação, porque às vezes é inconsciente, a pessoa não entende. Daqui a pouco nós vamos ao livro. Tem várias pessoas a acompanharem o programa. Miguel Cabaça, força a equipa. Madalena, Jorge, muito obrigado. Esses fazem parte da equipa. E desde já agradeço. Meridiane Tayane, nossa pastora está linda. Que Deus te abençoe sempre. Obrigada. Elvira Satuta Migrei. Adelaide Calai, a menina que nunca se cala. Isabel Miriam Satuta, mulher valente, pastora. Amém. Estamos em marcha, diz. Pastor Edmilson também está a acompanhar. Pastor Edmilson, graça e paz, boa noite por estar a acompanhar. Jovem Teresa Adala Paulino está a acompanhar. Boa noite, Teresa, seja bem-vinda. Marciete Chilua, mais uma afilhada minha conectada a partir das terras de Bacalhau e Vinho Verde. Marciete, boa noite para Portugal. Boa noite, filha, seja bem-vinda ao Ponto X Podcast. Hoje nós estamos com a pastora Noa Milka, que entre várias coisas ela é também escritora. Elvira diz, muitas pessoas se perdem tentando a aprovação das pessoas. Um grande perigo nisso, né? Um grande perigo, pastora. Um perigo extremo, eu digo é um perigo extremo porque a nossa sociedade angolana, é o que eu vejo, não é? Eu falo baseada nas experiências, na minha experiência e na experiência de outras pessoas que eu conheço e que já atendi. Pessoas que foram muito rejeitadas na infância, pessoas que não cresceram com o pai ou não cresceram com a mãe, têm assim uma necessidade de provar que são capazes, de provar que está tudo bem. Porque nós às vezes não estamos bem, mas queremos provar às pessoas que estamos bem. Então, nessa de querer provar às pessoas que estamos bem, nós vamos fazendo as coisas para obter a aprovação. Acabamos nos anulando para fazer aquilo que as pessoas gostariam. Por isso é que temos muita, infelizmente, dentro do nosso meio cristão, temos muita gente que não é aquilo que Deus lhe chamou para ser. Isso acontece também entre os cristãos. Sim, mas entre nós. Mais entre os cristãos. Sim, por quê? Porque nós muitas vezes vamos para Cristo porque temos uma necessidade, queremos uma liberdade, queremos algo que não encontramos. E quando chegamos lá, ao invés de buscarmos a Cristo para nos encontrarmos ou para nos conhecermos, porque ninguém se conhece, eu posso assim afirmar que ninguém se conhece antes de se encontrar em Cristo. Tu não podes dizer que tu te conheces se tu nunca tiveste a experiência de se encontrar em Cristo. Porque nós somos obra-prima de Deus. Nós viemos de Cristo. A nossa essência vem do Senhor. O Senhor soprou em nós. Nós temos algo de Deus. Então, eu quando não encontro a Cristo, quando não me encontro em Cristo, eu não sei quem eu sou. Eu só conheço quem eu sou quando eu me encontro. Porque
a partir do encontro com Cristo, Ele vai dizer, isso que estás aí a fazer é mentira, tu és isso, por quê? Pela Bíblia, pelo estudo, eu vou dizendo, uau, afinal não é exatamente. então eu vou me encaixar, eu vou aquilo que eu sou, que é a minha essência, eu volto à minha essência. Por isso é que quem não é de Cristo, fica hoje é isso, amanhã é aquilo. E aquele que realmente se entendeu em Cristo, ainda que não tiver carro, até dá raiva, mas às vezes eu falava, mas essa aqui toda pobre, não sei o quê, mas é assim, eu sei quem eu sou. E o que eu sou não se baseia naquilo que você pode ver. Então, quando nós não nos encontramos em Cristo, não sabemos quem nós somos, temos essa dificuldade. Eu quero a aprovação. Infelizmente, quando vamos para Cristo, vamos só. E não queremos nos encontrar nele, ou pensamos que já nos encontramos. Ok. E quando temos esse pensar que já estamos lá, o que é que nós somos? Somos igual, queremos fazer para a irmã do coral nos aceitar, porque eu quero cantar, porque eu gosto do jeito que ela canta. Mas eu não fui chamada para cantar, mas eu tenho voz. Mas o fato de eu ter voz não quer dizer que eu fui chamada para cantar. Não são todos chamados para cantar. Mas Cada como um eu com tenho voz e não sei quem eu sou, qual é o propósito de vida, o que é que eu faço? Eu vou mostrar à irmã que eu sei cantar. E sempre que nos mandam cantar, eu quero gritar, eu quero que a minha voz seja ouvida. E quem realmente sabe quem é, nem abre a boca. E alguém vai dizer, não sei porquê, mas eu acho que esta pessoa tem algo, canta ainda. Quando vai cantar, é ela. Pronto. Mas não precisou de aprovação. Dos homens, em particular. Olha, o Ponto X Podcast tem várias facetas. Esta é uma delas. Também é sobre evangelização. Poxa. O caminho, a verdade e a vida. Tudo o resto é beco. Eu costumo dizer nas lives da Boa Disposição, Cristo é o único caminho. Nem saiu da minha boca. Ouviram uma pastora dizer, o resto é beco. Quem também está a acompanhar esta live é a senhora Sônia Chalita, a mulher mais bonita, desculpa, pastora, que esse universo tem. Eu na live da Boa Disposição, eu faço as lives todos os dias de manhã. E sempre que a minha mulher entra para a live, eu paro mesmo a música, paro tudo. Amor, boa noite, seja bem-vindo à live da Boa Disposição. Que bom. Não é, seja bem-vindo ao Ponto X Podcast, amor. Hoje nós estamos com a pastora Noa e vamos falar sobre este livro. Pastora, agora eu vou querer entender um pouco. Enquanto a Adelaide vai se preparar para nos trazer mais música daqui a pouco. Inimigos silenciosos. Como é que nasce essa obra? Quando é que escreve essa obra? Por que é que escreve essa obra? E este título com essa profundidade, Inimigos Silenciosos. Os inimigos silenciosos nascem primeiramente quando eu estava à procura de entender por que eu estava sempre a repetir os mesmos erros. Por que as coisas na minha vida tinham sempre o mesmo princípio. Por mais que eu pensasse que já terminei, daqui a pouco estou a estaca zero. E depois porque eu gosto muito de meditar. E naquela de meditar, eu quando fico assim parada, eu gosto de entrar lá na história bíblica. Então eu entrei na história do povo hebreu. Eu estava lá, assim, a passear com eles e eu comecei a ver, my God, esse povo é um povo que precisa ser mais apreciado e tiramos lições. Então, já tinha algum esboço, como eu disse, eu já tenho aquela veia de literatura, não é? Eu já estava aí a escrever algumas coisas e quando dei por mim, já tinha lá um esboço assim muito bem feito dos inimigos silenciosos, que na verdade a princípio não era inimigos silenciosos, era Deus através de mim, mas como já era um conteúdo muito grande, eu tinha que dividir, tiramos o inimigo silencioso e guardamos o Deus através de mim. Eu na altura que comecei a dar nome aos inimigos silenciosos, eu estava a trabalhar na padaria. Fazia pão. Então, eu quando comecei a trabalhar na padaria... Fazer mesmo de mão na massa mesmo? Sim, mão na massa. Fazer mesmo pão. Fazer mesmo pão. Ou pão só mesmo. atender, né? Fazer pão literalmente, a mão dormir na na padaria. Ok. Fazer o pão à madrugada. Virar à noite e depois ter que vender o pão. Porque algumas vezes os padeiros não apareciam e eu tinha que colocar a mão na massa. Ok. E eu aprendi a fazer pão assim, tipo, what a shock. Deus é Pai grande. Olha, a Sônia Chalita, minha esposa, diz: Cristo é craque, a forma como entendemos de servir. Muito bom, pastora. Ela acabou de dizer. Eu, quando fui para a padaria, eu não tinha noção nenhuma, porque a ideia é: vamos montar a padaria e tudo mais. Mas, tipo, eu a fazer pão também aí já é demais.
não há necessidade, se nem é bolo. E estamos ali, não sei o quê. E uma vez eu comecei assim a ouvir que, tipo, aprenda a fazer o pão, porque vais precisar está amarrado. Não é que um belo dia os padeiros não apareceram? Assim mesmo. Yeah. E agora? Eu tenho aquela coisa de, tipo, eu me familiarizo muito rápido com as pessoas. As pessoas, os clientes já deixaram de ser, eram já parte de nós. Então eu me sentia, tipo, eu tenho que ter algo para dar aos clientes. E de manhã, a hora do pão, daqui a pouco é a hora do pão. E agora? E agora? E eu já estava a ouvir que precisas aprender A fazer que a dada altura vais precisar disso. eu lembro que eu disse, então vamos assim. Eu sentei, eu disse, Deus, o Senhor sabe que eu sou bem teimosa, mas assim, agora mesmo eu preciso de fazer pão. Preciso que o Espírito Santo me inspire a fazer o pão. E eu fui lá claro que já tinha alguma noção também de ver os padeiros a fazer. Fui lá no YouTube, vi ali pão, comecei a fazer o pão, mas assim, ciente de que, embora eu estava a ver o YouTube, embora eu tinha noções, que eu estava a ser guiada pelo Espírito Santo para fazer aquele pão. Peguei, pus ali o trigo, o fermento, o sal, a manteiga, liguei ali a batedeira, não sei o quê, depois tirei o pão, comecei a enrolar, meti na estufa, vi já dar... O pão saiu todo à toa. O pão saiu assim, com o aspecto mesmo feio. E as pessoas estavam lá fora. A pergunta, podemos ir embora? E eu dizia, espera. Mas eu olhei para o pão. Provei o pão estava tão bom, mas o aspecto estava mal. E eu saí, eu disse assim, eu tenho pão, mas o pão tá bom, mas o aspecto vocês vão gostar. Uma senhora disse, mostra. Olha, eu vendi aqueles pães assim, parecia sapo, tá vendo? O estilo do pão. E aquele foi os únicos tabuleiros que saíram mal foram aqueles. Depois dali, voltei a fazer o pão. Pegou a coisa e engrenou. E aí o senhor começou a falar comigo. Tu és muito teimosa. Tu és muito insatisfeita. E eu sentei, comecei a ouvir. Isso tem alguma relação com o livro Inimigo Silencioso? Descubra os perigos da insatisfação, murmuração e ingratidão. Sim, porque ao invés de eu ouvir a primeira deixa, aprenda a fazer o pão, eu me pus a murmurar, eu vou fazer o pão. Não. Então, depois, quando eu vou voltar ao povo hebreu, e tem tudo a ver. Nós meditamos, mas não entendemos o que é que Deus está a falar para nós. Eu vos disse que vou vos tirar do Egito, vou vos levar à terra prometida. O que é que vocês fazem? Murmurar. Antes tudo bem, eu disse que vou tirar, mas não dei a data. Mas vocês devem confiar que eu te disse, aprenda a fazer o pão, mas não te disse exatamente quando é que tu vais fazer. E você fez o quê? Ficaste ali a resistir. Se não resistisses, talvez a primeira massa seria boa. E você... Olha, e de resistência mesmo são vocês, caros internautas. Você que está a resistir, partilhar esta live, pelo amor de Deus. Você está a resistir, partilhar esse programa, por quê? Não está a ouvir, isso nem é a voz do Espírito Santo, é a minha. Identifica 3 pessoas, pelo menos. Depois de identificar, partilhe essa live. Você estou a falar bem para si que está a acompanhar o programa. Ponto X Podcast. Nós vamos ter música agora com Adelaide Calai. Daqui a pouco a pastora Noa vai nos dizer 2 ou 3 aspectos que este livro tem. E se ainda se ainda temos exemplares disponíveis, fique atento. A resposta não é agora, é depois da música. Se tem exemplares disponíveis, se eles estão em alguma livraria da cidade de Luanda, se estão em algum ponto de venda específico. Por enquanto nós vamos ir à música, mas você precisa fazer isso. Não resista à minha voz. Identifica 3 pessoas, partilhe este programa que está a ser transmitido pela Ecoar Sound Gospel. Na verdade é a Ecoar TV. E esse programa só vai ao ar graças à parceria de pessoas que se comprometem com excelência. Por exemplo, quem cuida da sonoplastia deste programa é o melhor DJ que o país tem. Por sinal, é um evangelista, chama-se Valdemiro. Evangelista Valdemiro cuida de todo o aparato sonoro. Ele chega e monta o som. É sempre o primeiro da equipa. Não é isso, diretor?
Evangelista Valdemiro dá-nos uma lição de pontualidade fora de série. Antes das 14 horas já temos o som todo feito, microfones testados, nears alinhados. E depois vem o resto da equipa para montar câmaras, vem o Tony, vem o resto da equipa para montar luzes, cenário. Portanto, temos também a parceria da 3F Sabores. Esse programa é bom, antes de começar nós temos ali, é melhor não vos mostrar, tá vendo? Temos os doces e salgados ali à mesa, graças à parceria com a 3F Sabores. Temos também a excelente parceria com a Monumental Gospel, que ajuda-nos na transmissão, no marketing do programa. Atenção, eu vou no final falar de mais um programa da Ecoar. O Socializando traz um tema muito, mas muito pertinente, que eu vou anunciar antes de irmos para o final. Por enquanto, vamos ouvir aquela que é calai, mas não se cala. Adelaide, dá-nos música, filha. E havia uma mulher em meia multidão, querendo conhecer o Mestre Jesus. Ei! Dizendo: se somente eu tocar alguma coisa, dele sairá. Não importa se a multidão me apertar, não importa se a multidão, eu quero lhe tocar, eu quero lhe tocar. E havia uma mulher em meia multidão, querendo conhecer o Mestre Jesus, dizendo: se somente eu tocar alguma coisa, dele sairá. Não importa se a multidão me apertar, não importa se a multidão, eu quero lhe tocar, eu quero lhe tocar. Senhor, eu quero te tocar, na sua orla eu quero tocar, sua presença eu quero chamar. Jesus, Senhor, eu quero te tocar, na sua orla eu quero tocar, sua presença eu quero chamar. Jesus, Jesus. E não importa se a multidão me apertar, se necessário eu ter que me arrastar, eu quero te tocar, eu quero te tocar. E não importa se a multidão me apertar, se necessário eu ter que me arrastar, quero te tocar, eu quero te tocar, eu quero te tocar, na sua honra eu quero tocar, a sua presença eu quero chamar, eu quero chamar. Senhor, eu quero te tocar, na sua honra eu quero, a sua presença eu quero. Jesus, Jesus, Senhor, eu quero te tocar, na sua orla eu quero tocar, sua presença, sua presença. Sua presença. Oh, Adelaide Calai, a menina que não se cala. Oh filha, agora sim, boa noite, seja bem-vindo ao Ponto X Podcast. A paz do Senhor, boa noite a todos. É uma honra estar aqui, é a primeira vez e quero agradecer pelo convite. A produção do Ponto X. Afinal, o que é que tem essa garganta que nós não conseguimos? Você tem que passar a fórmula, porque... Como assim? Prontos, enfim.
Eu podia falar mais da Adelaide, mas Adelaide, hoje nós vamos explorar tudo que você tem de música. Portanto, prepara que nós voltaremos para si. Seja bem-vindo, esse é o Muito Ponto obrigada. X Podcast. Um dia desses tu vens para o painel, hoje vieste mesmo para cantar. Seja bem-vinda, já? Muito obrigada. Obrigado, filha, por atender o nosso convite. Quem está a acompanhar também o programa e a partir das terras da Palanca. Diretor, parece que hoje todos os meus afiliados decidiram estar conectados. Uma está em Portugal, está conectado. O outro é o pastor Walter, meu afiliado, está em Malange. Pastor, seja bem-vindo ao Ponto X Podcast. Obrigado por estar a acompanhar um dos melhores designs também que o país tem. Não é por ser meu afiliado nem nada. Quem precisar de alguma coisa, alguma arte gráfica, qualquer coisa ligada a Martin, ligue para o Walter que ele vai produzir o seu material. Quem também está a acompanhar o programa é Toque Final. Não sei se é assim o nome próprio, mas é assim que ele está registrado no Facebook. Toque Final, que identificou a Grace, identificou o Edvânio, identificou umas tantas pessoas. Mar Pascoal, a esposa do DJ Valdemiro, diz assim: me inspiro muito nessa mulher de Deus. Pastora, Deus em Cristo Jesus te possa abençoar grandemente. Mulher que não se detém. Olha, Mar Pascoal é a esposa do sonoplasta, do evangelista Valdemiro, que montou todo este aparato aqui. E coincidentemente ela diz que se inspira muito na pastora. Deus abençoe. Quem também está a acompanhar o programa é o pastor Rogério Alberto, reverendo do Ministério Merari. Mas, velho, muito obrigado por estar a acompanhar. É daqueles cotas que acompanha o que a juventude faz e dá sempre uma força. Pastor Rogério está a acompanhar. Olha, e esta live hoje está abençoada. É muito pastor a entrar para a live. Amém. Pastor Flávio Afonso foi o segundo ou terceiro convidado? Terceiro, né? Pastor Flávio já passou por aqui, já esteve no Ponto X Podcast e ele diz: viva o Ponto X. Pastor, muito obrigado por estar a acompanhar o programa e obrigado por nos honrar sempre com os seus conselhos. Permaneça desse lado e hoje nós estamos a entrevistar uma mulher resiliente. Nós estamos a entrevistar uma mãe, uma líder, uma pastora, uma escritora, uma compositora, uma roteirista. Oh Deus, mas é muita função para uma pessoa só. Pastora, como é que consegue conciliar, e antes de falar do livro, antes de trazer 2 aspectos do livro, como é que consegue conciliar todas essas coisas e ainda ter um ministério para servir? Sim, quando nos encontramos em Cristo, o resultado é este. Meu, você ouviu a resposta? Tem mais, tem desenvolvimento. Quando nos encontramos... Em Cristo a resposta é essa. Esse é o resultado, essa é a evidência do meu encontro com Cristo. Porque se eu não estivesse em Cristo, ou se eu não me encontrasse em Cristo, eu teria poemas. Mas como eu me encontrei em Cristo, era muito mais. Eu estava limitada apenas a escrever poemas, porque eu sou uma eterna romântica. Então, quando eu me encontrei em Cristo, descobri, além de ser alguém que compõe ou que escreve poemas, eu posso cantar, eu posso compor músicas, roteiros, entre outros. Então, A pastora disse que pode cantar. O nosso tecladista... Bernardo! O nosso tecladista, ele que chama-se Bernardo, por acaso é um menino que começou a tocar agora. Bernardo tem uma semana, se calhar. Quantas aulas? 2, né? 2 aulas de teclado. Ele está a tocar sensivelmente uma semana e pouco. Tem não vamos fazer vergonha lá da irmã. Que ela não façam isso. Aqui é assim, pastora. Disse que faz, nós colocamos à prova. A pastora diz que canta, diz que escreve, nós vamos colocá-la à prova. Por enquanto, pode só pensar em alguma coisa que vai querer fazer. Pode ser eu tenho músicas gravadas. Ah, sério? Sim. Produção, como é que nós não temos isso? Eu tenho a Noelma Pereira, não sei se conhece, as músicas que ela canta são as minhas músicas, do projeto Mulheres que Não Se Detêm. Ah, sério? Sim. Eu só não canto, eu não gosto de me ouvir cantar, então eu entrego. É aquele cuidado de que não precisamos fazer tudo, né? Na igreja Sim, cada um faz ali onde... Senão já seria demais também. Já seria demais, não. Escreve, compõe, é roteirista, depois canta. E eu, como tenho a pretensão mesmo de diminuir consideravelmente o salário do Bernardo, poxa. eu preciso encontrar alguma falha nesse miúdo. Então, ele tem que... Bernardo, dá aí faz favor, alguma coisa. Microfone, produção, um segundo microfone.
Faz favor, segundo microfone, o da Calai já está equalizado. Pode trazer, o direto é assim, pode entrar mesmo. Ou a pastora pode usar esse microfone, não, né? Vamos. Eu vou... Sim, pastora, vamos. Eu vou cantar a única música que eu gostei de me ouvir cantar, que é em Lingala, composição minha. Eu tenho 2 músicas já gravadas, que é Jesus Me Encontrou e Olha Pra Mim. Desafio grande para o Bernardo. Ele nunca ouviu a música. Vai pegar em primeira mão aqui. Pode começar que o Bernardo vai junto. A intenção, pastora, não é ele prejudicar. É mesmo fazer o Bernardo... É me fazer envergonhar. Não é fazer envergonhar. É fazer o Bernardo falhar para eu ter motivos de descontar no ordenado dele. Tá vendo? Bernardo é um rapaz que vocês não conseguem ver. Ele não está no plano. Bernardo, vamos. Pastora, pode começar que o menino vem junto. Lobanga inayo kamungongo nayo Nabi mana libulu ya kufa yawe Simbanga imakasi pona kweyate Nalingi na mona oyo Nayoka na sango Salelanga makambo yako kamwa Ulenge yo sala kina Mose Yawe Moni sanga makambo ya minene Nalingi na tatola monene nayo ya Nalingi na tatola bikamwa nayo Yawe Lobapo nanga nazwa lobiko koutai pai nayo Mungongo nayo epesaka kimya mokili kokite Uma salva de palmas, minha produção. Uma salva de palmas, mas não pode dar esse microfone. E assim, Bernardo, o seu salário está nas mãos da pastora. Numa escala, pastora, de 0 a 10, podemos descontar quanto? Ele já não ganha muito, então, não, pastor... gostei de jeito que ele depois começou a acompanhar, né? Já estava no ritmo. Já estava a entrar. Não, mas não está a fazer isso só para poupar o salário dele, não, porque... Não, até porque... Eu gostei, até porque ele nunca ouviu a música. Tá de parabéns. Safaste-te, Bernardo. Safaste-te. Pastora, nós estamos daqui a pouco a caminhar para o final. Nós estamos mesmo daqui a pouco a ir para o final. E eu peguei praticamente o resumo deste livro. Gostaria que partilhasse 2 aspectos fundamentais, 2 lições que este livro traz para quem for ler. A primeira lição que eu trago aqui, contida neste livro, é não nos basearmos ou não nos fixarmos na nossa vontade. Não ficarmos presos naquilo que é o desejo do nosso coração, porque pode limitar viver o propósito, a plenitude do propósito de Deus para conosco. Eu falo de Jacó. Eu falo ali que Jacó, quando ele viu a esposa, não é? Quando ele viu a Rebeca, ele ficou uau. Então, quando ele trabalha para Labão, ele trabalha com um propósito. Eu quero essa mulher e é esta mulher. Mas Deus tinha um outro propósito, tinha Lia. Então, ele focou, projetou uma coisa. E Deus tinha um outro propósito para a vida. Por quê? Porque Judá tinha que nascer do ventre. Tanto é que Rebeca morre e não é enterrada. Mas Lia morre e é sepultada no mesmo lugar. Então, o propósito de Deus nos leva à plenitude, a viver assim, de forma repleta. Mas a nossa vontade nos limita. Porque Jacó, se Deus não intervisse, Jacó não teria Judá. Porque Judá nasce da mulher que ele rejeita. Segunda lição que nós podemos tirar desse livro. A segunda lição que nós podemos tirar desse livro é quando Deus nos promete que vai fazer algo, nós devemos acreditar. Por quê? Porque nós temos intenção que Deus solucione o raso. E Deus, quando
quando parece que está a demorar, ele não está a demorar. Ele está a tratar a raiz do problema. Porque nós, quando temos dor de dente, nós só vimos o que está a doer aqui. Nós não temos noção que a raiz pode estar comprometida e é necessário tratar da raiz ou extrair o dente. Falo isso por causa do povo, que quando Deus promete que precisava tirá-los dali, eles estavam apenas naquela, vamos sair, é já, arruma as biquatas e vamos. Passa aqui a expressão das biquatas. Mas Deus disse, não é bem assim, não é pegar. Vocês precisam entender, precisam ter consciência da libertação. Resumindo, a consciência de por que somos libertos ou por que devemos ser libertos antes de chegar ou de viver a plenitude do propósito. Nós vamos ir daqui a pouco para o final. Quem também está a acompanhar o programa é a Teresa Vieira Orlando. A Teresa que quase nunca perde um programa feito pela Ecoar ou por mim no perfil pessoal às manhãs. A Teresa está sempre a acompanhar a live da Boa Disposição. Teresa, obrigado por acompanhar esta edição com a pastora Noa. Seja bem-vinda ao Ponto X Podcast. E ela diz, glória a Deus. Quem também faz um comentário é a Túlia Gustavo. Minha afilhada. É a afilhada da pastora. Ela diz, a pastora tem composições das músicas gospel. Tem várias, pronto. Meradiane Tayan diz, Casa de Proezas, Amém. Mulher que não se detém. Glória Estamos a Deus. aqui, nossa líder, nossa pastora linda. Amém. Deus seja louvado. Emiliano PS diz, glória a Deus. Emiliano também está a acompanhar. Madalena Jorge, homem planifica e Deus realiza. Amém. Complementa aqui o que diz a pastora. E parece que todo mundo decidiu entrar agora. Maiara Borges Pascoal, glória a Deus, que Deus te abençoe grandemente, pastora, mulher que me inspira. Amém. Olha, conseguimos ver que muita gente Amém. Deus seja louvado. inspirando-se naquilo que faz, na sua trajetória, no seu modo de vida. Nós daqui a pouco vamos caminhar para o final. Infelizmente é um programa que parece que está a correr há pouco tempo, mas é muita informação para produção. Já estamos há quanto tempo e temos quanto tempo mais para fechar? Estamos a ir embora daqui a pouco. Hoje o Ponto X Podcast reservou a abertura para esse mês de março. Uma mulher, uma líder, uma escritora, uma compositora, uma roteirista, uma mulher de diversas facetas, que entre várias coisas não deixa de cuidar da casa. Mas o que me chama a atenção é que em quase tudo e todos os comentários ela coloca Cristo como o centro das coisas. Amém. Portanto, tem aqui uma lição a tirar. E nós estamos prestes a terminar. Pastora, ainda tem disponível este livro? Onde é Sim. que nós podemos encontrar? Na livraria Universo dos Livros, dentro da MDC e no Kebabo da Inade. Pronto, Tem aí isso a é livraria. publicidade. Depois nós vamos mandar a fatura para Ah, ok. a MDC, vamos mandar a fatura para o Kibabo. Vamos lá, onde é que podemos encontrar? Sim, na livraria, a livraria está dentro da MDC, Ok, que é a ok. livraria Universo dos Livros. E a mesma tem dentro do Kebabo, que está ao pé da Inade. Uhum. Pois. Portanto, você pode ter esse livro, né? Inimigos Silenciosos. Descubra os perigos da insatisfação, da murmuração E da ingratidão. e da ingratidão. Eu falo também, dentro deste livro, tem ali um conteúdo muito necessário para as mulheres que estão em dúvida se saem ou não do casamento e aquelas que acreditam que vão mudar os maridos. Uhum. Então aí tem uma cereja. Mas só uma pergunta, pastor. O livro é direcionado para mulheres? Não, Não necessariamente. não. Eu começo a falar do povo hebreu Uhum. e eu depois trago a insatisfação dentro do casamento, porque eu começo a falar do povo hebreu, depois falo a insatisfação dentro do casamento, trazendo exemplos, e depois falo a insatisfação em mim. Eu Considera-se uma partilho mulher realizada, pastora? dentro de Cristo como não ser realizada. Como é que uma pessoa, sinceramente, os cristãos vão começar a pegar chicote, como é que dentro de Cristo nós não podemos ser realizados? A não ser que não sabemos o que é ser uma pessoa realizada. Ok. Quando se tem Cristo, em toda estação damos frutos. Daqui Então- para frente, o que é que tem estabelecido? Um marco que Da- almeja? Daqui para frente, eu almejo ter uma instituição de caridade para acolher jovens que não têm, jovens talentosas ou talentosos no geral,
que precisam de uma oportunidade para trazer em evidência aquilo que tem, cristãos e não cristãos, no geral. Isso é uma das coisas, é a principal, posso assim dizer. Nós estamos a fechar, nós vamos ter música para encerrar. A pastora vai fazer as notas finais daqui a pouco. Você, caro internauta, que acompanhou o programa, que acompanhou esta edição do Ponto X Podcast, queremos pedir que partilhe. Ainda podes fazer isso, porque o conteúdo vai estar disponível na página da Ecoar TV, vai estar no meu perfil também. Você pode partilhar para outras pessoas acompanhar essa história inspiradora, para acompanharem essa trajetória. Mulheres, vocês podem se superar e não precisam de aprovação, né, de homens. Tem Cristo. Quem está em Cristo, diz a pastora Noa, não sou eu, e ela confirma com teses bíblicas que se você está em Cristo não precisa da aprovação dos homens. Portanto, nós estamos prestes a terminar. Pastora Noa, muito obrigado por participar desta edição, por aceitar o nosso convite. Obrigada. Eu devo dizer que a indicação foi de uma pessoa por quem eu tenho muita estima. Elvira, muito obrigado pela indicação. Igualmente. A Elvira Satuti é a pessoa que indicou-nos. Amém. E quando ela falou com muito entusiasmo, falou com muito carinho. Eu disse, pronto, não existe, por favor, mande. E também foi muito rápido. Ela, no primeiro contato, disse, olha, não, a pastora aceitou, está tudo bem, vem no dia, está sem alterações. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Esperamos que seja o primeiro de vários. Amém, amém. E esta é a Ecoar TV. Amém, amém. Notas finais para os nossos internautas. Queridos, amados no Senhor, obrigada pela vossa participação. Obrigada por estarem ali a acompanhar. Espero que este podcast, ou a TV X, eu quero outra. Ponto X Podcast. Não, TV. A TV é Ecoar. Ecoar TV, prontos. Que vocês participem deste programa e que, através dessa mensagem, vidas sejam mesmo tocadas. Que vocês ouçam com ouvidos de ouvir e vontade de aprender. Para que isto possa entrar no coração de cada um de nós a fim de mudar alguma coisa hoje. É sempre assim. Líder Elvira, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Falar muito aqui, não vamos sair daqui, mas que Deus te abençoe. As minhas manas, as mulheres que não se detêm, a Casa de Proezas, o meu muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um de vocês que esteve do outro lado para acompanhar esse programa. Não apenas por mim, mas porque esse programa é um bom programa. Deus abençoe. Eu não sei falar muito. Obrigado, pastora Noa. Nós estamos a terminar e esse programa vai ao ar graças ao esforço e à dedicação da Ecoar, da equipa da Ecoar. Você pode acompanhar. Eu gostaria, por favor, a minha produção, o Socializando, eu disse que iria falar no final. Deixem-me trazer, não sei se a minha produção preparou para colocar ali no final, mas olha, Socializando Ideias está com o tema Cristianismo versus Democracia, sábado 22 de março, atenção, 22 de março, Cristianismo versus Democracia, às 16 horas. Hernando Marciano vai conduzir este debate, né, que tem a presença do diácono José Júlio e também do Manuel da Silva, ele que é analista social. 22 de julho, Socializando Ideias. Claro, aqui na Ecoar TV. Eu dizia, este programa vai ao ar graças ao esforço titânico da equipa da Ecoar, o apoio da 3F Sabores, o super apoio do DJ Valdemiro, o melhor DJ que a cidade tem, da RP Fotos. RP Fotos é a equipa que congela os momentos desta produção. Ela faz as melhores fotografias. Você que precisa de fotografias para aniversários, batizados, casamentos, RP só não fotografa óbitos. Do resto, todas as cerimônias. Portanto, o teclado tem sempre o suporte dessa excelente Bernardo. Eu na brincadeira e no gozo digo que ele tem 2 aulas, mas é um instrumentista de mão cheia, é um rapaz que além de teclado toca bateria, toca baixo, toca mais o que, Bernardo? Guitarra. Esse meu está cheio de talentos. É o meu cheio de talentos. O Bernardo faz o suporte com o teclado em todos os programas. E hoje nós temos a graça, a honra e o privilégio de encerrar. Bernardo é esse que está agora aí nas vossas imagens. A minha produção está
está a cuidar de colocar o Bernardo nas imagens para vocês. Esse é o Bernardo, é o talentoso Bernardo. Portanto, nós estamos a fechar. A Adelaide Calai é a escolhida para abrir o mês de março com este vozeirão. Eu queria fazer mais publicidade dela, mas vão dizer que é nepotismo, vão dizer que é familiarismo, mas não seja por isso. Adelaide, obrigado por participar desta edição, filha. Eu é que agradeço. Feche o programa com música. Ora. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa daqui a 15 dias. Oyo, wame wena, wakupa mamu, kusa de la fumo, kolo, sake fumo, panaso. Gazinito, eu fumo isso, yena leboka beni, oh, sake fumo, panaso. Moyo, wami wena, wakupa mamu, kusa de la fumo, olo, sake fumo, panaso. Gazinito, eu fumo isso, yena leboka beni, olo, sake fumo, panaso. Fumo is a finama, fumo is a finama, polo sake fumo, panaso. Fumo is a finama, fumo is a finama, polo sake fumo, panaso. As minhas forças vêm de Deus, minha força vem de Deus, minha força vem somente de ti. As minhas forças vêm de Deus, minhas forças vêm de Deus, a minha força vem só do Senhor. Molimo, oh, molimo na zambe, akita wanase, nisungi nangayo. Molimo, molimo na zambe, akita wanase, nisungi nangayo. Nazela kayowe, nazela kayowe, nazela kayowe, nazela, oh, nazela kayowe, nazela kayowe, nazela kayowe, nazela kayowe. Caminha comigo, Deus caminha comigo, caminha comigo, caminha comigo.
fazer